Olá minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre os dois jogos, né? Vitória jogou contra o Avaí, empatou, e o Bahia jogou contra o Internacional de Porto Alegre e terminou perdendo. No jogo do sábado, né, quando o Vitória jogou e empatou com o Avaí, o Vitória fez um primeiro tempo até interessante, né, contra o Avaí, não repetiu, claro, uma grande partida, mas o Vitória teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo. O Vitória fez um gol e teve mais pelo menos duas grandes chances de fechar a partida. O Marco Antônio, por exemplo, recebeu uma bola na cara do goleiro, ele e o goleiro sozinho, e terminou perdendo o gol. Uma outra bola na trave também do Wellington Nem, que fez uma boa partida. O jogador foi a referência do Vitória dentro desse jogo, né? Tendo muita habilidade dentro de campo, né? O jogador que a hora era meia, a hora era atacante, ajudou muito o time do Vitória na partida. Mas o Vitória não aproveitou o primeiro tempo, quando a equipe do Avaí estava desarrumada dentro de campo. Veio para o segundo tempo e aí, com as modificações, o time do Avaí pressionou o Vitória, fez o gol de empate e poderia ter feito 2-1, 3-1, porque o Vitória ficou todo atrás, não conseguiu mais sair para frente. As modificações do técnico Léo Condé foram equivocadas, na minha opinião. O técnico poderia ter colocado um jogador no meio de campo com mais habilidade para fornecer os atacantes, e no ataque demorou muito para tirar Trellis. Trellis era um jogador tipo um cone, né? Não servia para nada naquele momento do jogo. O jogo pedia um jogador de mais velocidade, o técnico tinha o Helder no banco de reservas, que poderia, né, ser um jogador de velocidade, de mudança de posição lá na frente, para segurar um pouco o Vitória no campo do adversário, que não aconteceu. Então o Trellis recuava muito, porque não tinha, né, a bola lá no ataque, não tinha o passe lá no ataque, a bola estava sempre nos pés dos jogadores do Avaí, então ele tinha que retornar para o campo, né, e às vezes não retornava com intensidade, dava espaço para os volantes da equipe adversária, quando o técnico poderia ter colocado ali o GG no meio de campo. Ele colocou o Thiago Lopes, no ataque poderia ter colocado o Helder muito mais cedo, demorou muito para colocar, e o Vitória tomou um sufoco no segundo tempo. Mas pelo menos não perdeu, valeu um ponto ganho fora de casa. Mas falamos mais aqui da parte tática e da parte técnica. No domingo, o time do Bahia foi até Porto Alegre enfrentar o Internacional. O Bahia, que tem um rendimento muito pequeno na sua história, jogando contra o Internacional de Porto Alegre, lá no estádio Beira-Rio. Nunca ganhou do Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. Mas serve de desculpa? É claro que não. Tabu está aí para ser quebrado, e isso tem acontecido constantemente aí no futebol brasileiro, no futebol mundial. Mas o Bahia, que jogou uma partida no primeiro tempo, né, até aceitável, vamos dizer assim, aceitável no primeiro tempo, sem jogar um grande futebol. O Bahia sempre me parece um time mal treinado, time lento, já começa pela escalação, e aí vem a bronca ao técnico dos torcedores, e nossa também. A gente não pode aceitar o time do Bahia jogando sem o Acevedo que é um jogador que tem demonstrado qualidade na cabeça de área, porque assim, eu entendo o torcedor falando sobre o Rezende, que fez um primeiro tempo muito ruim, né? O Acevedo, o Rezende, às vezes o torcedor não percebe, mas o Rezende prende o time do Bahia. O Rezende é lento e não consegue evoluir da cabeça de área. Quem começa o futebol hoje, minha gente, as jogadas de ataque, é o volante é que tem que dar dinâmica àquela posição ali. E o Rezende é muito lento, apesar que no segundo tempo ele passou a jogar bem. Depois que o Bahia tomou o gol, que o Bahia foi para frente, que as modificações aconteceram, ele começou a jogar bem, inclusive fazendo 3 jogadas de linha de fundo pelo lado esquerdo, o jogador Rezende. Mas isso é o contexto do jogo, porque aquele momento o Internacional botou 1-0, é um time muito ruim também o Internacional, time que está passando por um momento de instabilidade dentro do seu futebol, recuou e aí deu espaço para que o Bahia pudesse jogar. Sem confiança o time do Internacional. Então o Bahia criou algumas jogadas, inclusive perdeu alguns gols no segundo tempo, e o Rezende passou a ser tipo um meia esquerda que caía pelo lado esquerdo para fazer o cruzamento na área. Não vamos esquecer esse momento, mas quem tem que jogar ali, pelo menos por enquanto, é o Acevedo. Na lateral esquerda tinha que entrar com o Rian. Mais uma vez o técnico optou por Chaves, não tem explicação para isso, sinceramente não tem. O Rian vinha jogando bem, a gente sabe que é um jogador jovem ainda, precisa de experiência, mas o técnico continua fazendo errado. Colocou mais uma vez Chaves,
que não rendeu, não atacou, não defendeu e o Bahia ficou daquela mesma maneira. Independente de quem entra e de quem sai, o time do Bahia é um time mal treinado, a gente percebe isso dentro de campo. Não tem evolução de jogadas, o Bahia não tem uma jogada ensaiada, o Bahia não tem triangulações nas beiradas do campo, no campo centralizado, o Bahia não consegue colocar superioridade numérica ao adversário. Então o Bahia, sente muito, os jogadores sentem muito dentro de campo essa sincronia dos jogadores, que isso ajuda muito, inclusive, o jogador individualmente. E isso, mais uma vez, não aconteceu no time do Bahia. E para fechar, o Renato Paiva, ainda na entrevista coletiva, diz praticamente isso, que o time do Goiás, fazendo referência ao jogo passado do Bahia, é o time de Sul-Americana. E o Bahia é o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Querendo, é claro, dizer que o Bahia está vindo da Série B e que o Goiás é o time que é da Sul-Americana, mas não soube colocar as palavras corretamente. E isso deixou o torcedor do Bahia muito triste. É um time mal treinado que depois de amanhã, na quarta-feira, tem uma decisão na sua frente contra a equipe do Santos. Só Deus sabe o que vai acontecer. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.